Bem, amigos do Consórcio Descomplicado, já vamos nos encaminhando aí para a terceira parte do nosso estudo sobre decifrando extrato de assembleia, e a gente vai agora abordar a questão da composição da parcela. A composição da parcela ela é muito importante porque quando nós temos o depoimento de algumas pessoas falando sobre a taxa de administração, quando elas falam assim, mas no cálculo que me apresentaram a taxa de administração era de 13%, e aí você, Clóvis, nos vídeos comenta sobre a taxa de administração de 18%, é porque justamente eu levo em conta a efetividade do custo da parcela, que é constituída por esses campos que nós vamos estudar agora nessa parte do nosso extrato de assembleia aqui. Quando a pessoa que está te informando, a pessoa que vai te fazer a venda, ela fala sobre a taxa de administração, ela está falando de um dos itens que contribui na composição do custo. O nosso vídeo, que nós publicamos também recentemente, fala sobre a fórmula de parâmetro para você calcular o custo do consórcio. Esse vídeo é muito interessante. E esse ponto que eu estou abordando aqui também é estudado nesse vídeo. Mas aqui, pegando a experiência em loco, né, do extrato propriamente dito, nós vemos lá os lançamentos, a contribuição do fundo comum, o fundo de reserva, a taxa de administração e o seguro. Bom, o fundo comum, o que é o fundo comum? O fundo comum é como naquele parâmetro do financiamento, né, fazendo uma analogia, é o principal, é aquilo que você está pagando. Então vamos evoluir aqui na arte ampliada. Contribuição do fundo comum. Aqui a gente tem uma parcela de R$ 183,72, que na verdade é uma parcela que se formou de um resíduo de uma carta de crédito que eu já havia quitado tinha um certo tempo. Essa contribuição do fundo comum, ela está em R$ 161,68. Ao lado dela nós vemos o numeral 03652. Esse numeral 06352, ele é o percentual de R$ 161,68 em relação ao valor do bem. Então, como nós lidamos com um consórcio, que é um condomínio, onde há um conjunto de pessoas com uma intenção em comum, que é formar um valor para adquirir um determinado ativo, nós temos a contribuição para esse grupo de consórcio. Por isso que é muito importante fazer a distinção. O consórcio não é um financiamento, o consórcio é um condomínio de pessoas com interesse comum. O fundo de reserva, ele representa uma provisão emergencial que é feita em todo o consórcio para quaisquer tipo de eventualidades que possam ocorrer. Isso é por determinação de lei, por força de lei. Isso garante a solvência do grupo de consórcio caso haja algum tipo de problema em relação à liquidez do consórcio, algum tipo de insolvência, um grande desequilíbrio econômico no país. No passado, o consórcio foi muito atacado porque as leis não eram tão rígidas, então criou-se um mito, criou-se uma desconfiança. E hoje, com esse tipo de mecanismo e uma série de outros, o Banco Central confere ao consórcio uma credibilidade tremenda. Inclusive, você pode acessar o site do Banco Central para poder ver como que está as administradoras de consórcio no momento, em relação à reclamação, em relação à atividade ou não. Bom, a taxa de administração é, na verdade, o custo administrativo que a administradora de consórcio cobra de você para poder tomar conta daquilo que você está se propondo a fazer, que é se reunir com pessoas com interesse comum, num fundo comum, para poder adquirir um bem. Então, a taxa de administração que está aí é expressa em reais. Isso não é um percentual. Então, eu quero dizer mais uma vez, esses valores da coluna onde tem a nomenclatura em cima, onde está a seta, são valores em reais. E os da coluna da direita
são valores em percentual em relação ao bem de referência, tá bom? Porque existem quem tem dúvida e fala assim, nossa, taxa de administração 17,25. Não, não, R$17,25. Bom, aí do lado você já vê o que é isso em relação ao valor do bem. Olha só, a taxa de administração em relação ao valor do bem, 0,039%. Se você fosse transformar isso em custo de financiamento, você não teria uma taxa de financiamento em lugar algum do mundo que chegasse a isso. Porque se você for levar em conta, a taxa de administração é o custo para administrar. E tem outra, o fundo de reserva, que você contribui todo mês, no final do consórcio, você tem a grata surpresa, depois da liquidação do grupo de consórcio, de resgatar o valor remanescente do fundo de reserva. E digo para os senhores que são boas surpresas. Bom, evoluindo aqui, nós temos outros campos que também são importantes. Por exemplo, seguro. Toda vez que eu faço adesão ao consórcio, eu peço já no ato para não fazer adesão ao seguro. Por quê? O seguro que se trata do consórcio é um seguro de vida, morte acidental, tá? Então a modalidade é morte acidental. E há ainda critérios para se considerar morte natural. Não é um seguro chamado seguro prestamista, ou seja, aquele seguro onde que você comprovou de uma vez que a quebra de vínculo empregatício, a seguradora se compromete em honrar as prestações. Então, como no meu caso específico, eu já possuo seguro de vida, já tenho adesão a alguns fundos de pensão, eu opto por não aderir a esse tipo de seguro. Em relação à diferença de parcela, posso dar um exemplo bem prático. Certa carta que eu estava tomando conta, ela tinha como bem de referência o automóvel Citroën C3. Esse automóvel, a administradora na época tirou ele da base e colocou o Chevrolet Onix 1.0L. De um mês para o outro, houve uma diferença no valor do bem de referência e esse bem ele acabou sofrendo um decréscimo. Então, houve um desconto, inclusive, no valor da parcela. E o reajuste do saldo de caixa ocorre quando você tem uma grande diferença de um mês para o outro em relação ao volume recolhido de caixa. Ou seja, quando você tem uma apuração que impacta diretamente na solvência do grupo naquele mês. Isso pode ocorrer, por exemplo, por uma questão judicial, isso pode ocorrer, por exemplo, por uma questão de devolução de bem. Isso é, assim, um caso em 1 milhão. Eu, particularmente, de todas as cartas que eu já administrei ou que eu já assessorei, eu não vi nenhum caso como esse. E eu peço aos senhores que atentem. O valor da parcela, ele é considerado como composição de uma contribuição. Mais uma vez eu reforço aos senhores. O consórcio não é um financiamento. O consórcio não é um milagre. O consórcio é planejamento financeiro. Tudo bem? Então, não admitam, por favor, senhores, que comparem consórcio a financiamento, porque são dois produtos totalmente distintos, sendo que um tem um custo bem menor do que o outro. Curta e compartilhe esse vídeo, subscreva-se no canal e ajude a manter esse propósito de ensino. Muito obrigado e até a próxima!